Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, um canal de apologética cristã. Você tem acompanhado aí a polêmica que está em torno das declarações, ou da pregação, melhor dizendo, de André Valadão a respeito da questão do homossexualismo e do movimento LGBT. E nós, como um canal de apologética cristã de defesa da fé, queremos externar aqui o nosso pensamento, ou seja, apoiando tudo aquilo, grau e palavras que André Valadão falou a respeito. A nossa posição continua sendo sempre a mesma de que a prática do homossexualismo é sim pecado. A Bíblia condena não só no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Como ela condena o adultério, como ela condena a mentira, o roubo, a fornicação e todos os demais pecados elencados aqui na palavra de Deus. Então, nós aqui do canal queremos deixar a nossa solidariedade ao pastor André Valadão pelo seu posicionamento e contar com as nossas orações e com o nosso posicionamento firme em defesa da verdade da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 26, nós vemos ali no Novo Testamento o apóstolo Paulo sendo enfático a respeito desta questão, falando que não só pecam aqueles que praticam, mas também aqueles que apoiam. E nós hoje vemos o apoio do governo, o apoio de uma grande parte da sociedade para com essa prática pecaminosa. Ora, o apóstolo Paulo, nós cristãos, acreditamos e defendemos e entendemos e sabemos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros que não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou, conduziu Paulo a escrever que os afeminados ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus, como outros demais que praticam os outros diversos pecados. Nós estamos, obviamente, destacando aqui a questão da prática do homossexualismo, porque é o que há hoje aí. O homossexualismo, o ismo aí, é uma bandeira de luta. O homossexualismo, ele passa a ser hoje algo, uma organização, por assim dizer, religiosa com poder de polícia. Tanto é que as leis estão sendo formadas, construídas, para quê? Para punir aqueles que vão falar contra esta prática. E quem são aqueles que vão falar contra esta prática? São os cristãos, os verdadeiros cristãos. Nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos negar aquilo que nos dá orientação na prática da nossa vida cristã. Seria mais ou menos, como nós já até falamos, surgir um movimento novo aí, dizendo que o adultério é algo que a igreja deve tolerar. E nós não podemos, nós os pastores, os cristãos, não podemos pregar que a prática do adultério é pecado. Seria como agora surgir uma instituição, uma organização defensora da mentira, e dizendo que aqueles que pregarem contra a prática da mentira estão sujeitos à severidade da lei, e criarem leis a respeito disso. Isso é um absurdo, é uma insanidade. Nós defendemos o direito nosso de crença, e a nossa crença está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem norteia a nossa conduta de vida. É por isso que eu sempre disse o seguinte, que cristianismo não é simplesmente religiosidade, mas sim prática de vida cristã. Então, o pastor André Valadão, como os demais pastores, como eu, como todos nós cristãos, devemos sim levantar as nossas vozes e denunciarmos o pecado, e falarmos para esse mundo que está distante de Deus e cada vez mais querendo ficar distante de Deus, que essa prática é uma prática abominável aos olhos do Senhor. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o macho e fêmea. Não existe na Bíblia a tolerância para esse tipo de pecado, como não existe tolerância para os demais. Então, que fique muito bem claro isso. Isto absolutamente não quer dizer, esta nossa posição, absolutamente não quer dizer que nós praticamos a homofobia. O que seria a homofobia? A perseguição aos homossexuais, a perseguição àqueles que têm essa prática no sentido de querer matar, de querer exterminar, de querer prender, nada disso. Claro que não. A nossa posição é denunciar o pecado. Ou seja, aqueles que continuam com esta prática, nós não vamos pegar na unha, agarrar a pessoa e obrigá-la a ter um outro tipo de comportamento. Isto é algo que vem
do trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida daquele que foi avisado, daquele que sabe que isso é uma prática pecaminosa. Aliás, existem já algumas pessoas que têm a prática do lesbianismo, do homossexualismo, e que se pronunciaram dizendo o seguinte, que apesar de elas terem essa prática, elas defendem o pastor Valadão, dizendo o seguinte, que realmente a Bíblia proíbe isso. E todos aqueles que cometem esse tipo de comportamento, que têm esse tipo de comportamento, no fundo sabem que estão errados, sabem que Deus não aprova isso. Como aquele que rouba, sabe que Deus não aprova o roubo. Como aquele que comete adultério, sabe que Deus não aprova o adultério. Como aquele que engana, que mente, que usurpa, aquele que se diz um juiz, mas que legisla a favor dos corruptos, também sabe que está errado. Ele sabe que está errado. Ele está legislando, ele está julgando, ele está dirimindo a favor dos bandidos, a favor do erro, a favor dos corruptos, daqueles que subjugam o povo, não é verdade? Daqueles que estão tripudiando o povo, eles também sabem que estão errados. Então esse é o nosso posicionamento. É isso que tem que se ficar muito bem claro quando a Bíblia está falando a respeito dessa prática. Nós, como pastores, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como famílias constituídas, porque Deus constituiu uma família, e a família ela é constituída da figura do pai, um homem, da mãe, uma mulher, e os filhos, querendo ou não, gostando ou não. O movimento LGBT, ele não está acima das leis divinas. O movimento LGBT não está acima dos ditames de Deus. O movimento LGBT não está acima da soberania de Deus e da bendita palavra de Deus. E para finalizar, existe uma covardia no movimento LGBT que salta aos nossos olhos. Qual é esta covardia? A covardia em que nos países em que eles levam a ferro e fogo a defesa do que eles creem, eles não vão lá, eles não metem a cara lá, eles não vão lá fazer apologia a esse movimento. Por exemplo, os países muçulmanos que perseguem sim os homossexuais, que executam os homossexuais, que ali existe sim a homofobia, lá eles não metem a cara, lá eles não metem o bedelho, lá não existe o movimento LGBTQIA+, ou todas as letras do abecedário, se assim for o caso. Lá, o que eles fazem é não se meter com a questão. E por que isso? Por que querer perseguir a igreja? Não, nós não iremos parar. O movimento LGBT está errado, cada um faz da sua vida o que quiser, mas tentar parar a igreja, tentar parar homens e mulheres de Deus que pregam a verdade baseados na palavra, isso eles não vão fazer. Isso não é possível ser feito. Então, o canal que diz a Bíblia, eu, pastor Cláudio Rosa, como milhares e milhares de pastores, de membros das igrejas, homens e mulheres, pastores no Brasil todo e no mundo, defendem a verdade da palavra. Nós estamos posicionados para o confronto. Qual confronto? O confronto espiritual, porque isto é uma batalha espiritual, isto são demônios, é Satanás tentando bloquear a igreja. E aí nós não podemos esquecer, Jesus, quando ele foi lá em Cesareia de Filipos, que ele chegou ali, naquela caverna do deus Pan, pandemônio, dali vem o nome Pan, onde existia sacrifícios de humanos, sacrifícios de cabras, e eram oferecidos a Satanás. Então ali Jesus chega e diz assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí cada um dos discípulos disseram alguma coisa, mas Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então diz, bem-aventurado és tu, Simão Bárjonas, porque não foi a carne e o sangue que te o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E mediante esta tua declaração de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Tu és Petros, pequenos fragmentos de rocha, mas eu sou o grande leito de rocha, a grande Petra. E sobre esta pedra, sobre eu, Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A organização LGBT não irá prevalecer sobre a igreja. Não irá, porque o dono da igreja não é um ser humano qualquer. O dono da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Deus abençoe a sua vida. Se você é assinante aqui do canal, se você é melhor inscrito no canal, muito obrigado, dê o seu like,
dê o seu gostei, compartilhe e comente. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento agora, se inscreva no canal, dê aí o seu like também, comente, para que a plataforma entenda e distribua ainda mais o nosso material. Deus abençoe a sua vida, continue conosco. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Fique na paz do Senhor Jesus.